Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e você encontra com a gente também na internet, no site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você assiste a todos os episódios do nosso programa e acessa também os links para as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o nosso canal, claro, oficial no YouTube. O crescimento econômico observado entre os anos de 2003 e 2011 estruturou o mercado de trabalho no Brasil e, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, promoveu redução da diferença dos níveis de desemprego por raça e cor. A participação dos negros no total de ocupados cresceu em todas as regiões metropolitanas entre 2013 e 2014, mas em 2015 as diferenças salariais e ocupacionais entre negros e não negros persistiam. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2015, os trabalhadores ocupados de cor preta ou parda ganhavam, em média, 59,2% do rendimento recebido pelos trabalhadores de cor branca. Aqui no estúdio, conversando com a gente sobre esse assunto, está José Pinto Monteiro, que é diretor da Associação Brasileira dos Profissionais de Recursos Humanos. Olá, Monteiro, bem-vindo ao Conexão Futura. Olá, Larissa, obrigado pela oportunidade. Luana Genot, que é fundadora e diretora executiva do Instituto Identidades do Brasil. Olá, Luana, bem-vinda. Olá, Larissa, obrigada pelo convite. E também Carolina Werneck, que é gerente de comunicação e sustentabilidade da White Martins, empresa que mantém um programa de diversidade étnico-racial. Olá, Carolina, bem-vinda. Olá, Luana. Olá, Larissa. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a vocês pela presença, vai ser um prazer conversar ao longo aí do programa de hoje. Luana, eu queria começar com você, você tem uma história super bacana, né? Você foi modelo e aí na época em que você começou a entrar na carreira, né? Começou a se profissionalizar, você percebeu exatamente essa diferença. E a partir daí surgiu a ideia de criar o Instituto. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Eu tinha 18 anos quando eu fui para Paris pela primeira vez. Eu tinha sido descoberta por uma jornalista francesa aqui no Rio mesmo, porque passei a minha adolescência inteira ouvindo que eu era muito exótica. Palavra que eu detesto. Odeio essa palavra. E porque ela me causa aquele misto do tipo, o que é ser exótico, né? Se não é ser o diferente, o anormal, né? Então, essa palavra sempre me causou tanta estranheza, mas eu decidi entender o que eu posso fazer com essa palavra, né? Já que eu sou exótica, talvez eu possa tirar algum proveito disso. Então, nessa época eu ganhei convites para ir no Fashion Rio. Lá eu conheci essa jornalista, Nadine Gonzalez, que também hoje tem um projeto muito bacana aqui no Rio. E ela me levou para Paris, junto com outras meninas. E lá, eu, além de fazer a programação prevista, que era uma turnê de modelos, não era modelo na época, me tornei, né, com essa oportunidade a partir daí. E aí, tentei procurar agências na época. E eu fui em algumas agências que ela tinha me sugerido para procurar, para poder estender aquela oportunidade de 2, 3 semanas para, de fato, uma carreira. Então, procurei aquelas agências, grandes agências na época em Paris. E na primeira delas, uma grande agência, eu fui. E o booker, né, o agente de modelos, falou pra mim, You are so beautiful, but you have a problem. You are black. Você é muito bonita, mas você tem um problema. Você é negra. Mas ele me falou que era para me alertar sobre o quanto o mercado de trabalho na moda era desigual. Eu imagino o quanto isso não deve ter mexido com você. Absolutamente, né? Eu fiquei bastante chocada, mas não foi só um choque, foi uma forma de eu acordar para uma realidade. Foi um despertar para essa questão. Né? Foi o despertar, eu costumo dizer que foi o despertar da minha força, né? Para entender sobre o meu papel ali de lutar por uma igualdade, né, no mercado de trabalho como um todo. Então, eu sempre conto essa história para mostrar como foi esse despertar a partir daí. De fato, depois eu consegui agências para trabalhar, consegui a minha brecha no mercado, porque as agências tinham 2 ou 3 negras, num total de 300 modelos para trabalharem, e eu consegui me encaixar em algumas dessas brechas. E nesses encaixes, muitas vezes eu era intitulada para fazer trabalhos relacionados à favela, ao exótico, a determinados contextos, né? Estereótipo. Exatamente. Então, eu costumo dizer que a luta da mulher e do homem negro hoje
hoje é pela vida universal, porque a gente ainda tem os nossos contextos no mercado de trabalho ainda muito limitados a determinados estereótipos. Do tipo, você chega hoje para um trabalho, para uma aplicação de trabalho, né, não só no contexto da moda, mas você chega e as pessoas acham que você não tem cara de gerente, você não tem cara de uma diretora executiva, né? Então não tem esse perfil. Então todos esses estereótipos que foram construídos ao longo da história, a gente precisa desconstruí-los para criar narrativas e possibilidades dentro do mercado de trabalho que sejam universais para o homem e para a mulher negra. Esse é o grande desafio. Eu vou querer entender ao longo do programa o trabalho que o Instituto Diversidade do Brasil faz em relação a isso. Perdão, Identidades. Perdão, Instituto IDBR. Identidade do Brasil. Monteiro, essa questão que a Luana coloca, né, do estereótipo, inclusive dentro das empresas, né, um possível perfil para o profissional negro, isso ainda é um problema no Brasil? Bom, a gente tem percebido que as organizações de maior porte, elas já vêm trabalhando a questão da diversidade, não só a questão da diversidade também, das outras minorias, como as portadoras de deficiência, com um pouco mais de profissionalismo, né? Com um pouco mais, não só para obedecer legislação, mas também com uma visão mais humanitária. Vejo também que esse ainda é um paradigma na maioria das empresas, médias e pequenas empresas. Esse discurso da igualdade racial, para o emprego, ele ainda tem algumas resistências em função até mesmo do desconhecimento dos grandes números, né, dessa desigualdade. Esses trabalhos que têm sido feitos por essas empresas, que eu já citei, das empresas maiores, eles têm ajudado bastante na possibilidade de ampliar esse mercado. A Carolina está aqui representando a White Martins e vocês fazem realmente um trabalho nesse sentido, né? Eu queria trazer alguns dados rapidamente, Carolina. Os negros são mais de 100 milhões de brasileiros e 5% apenas de homens negros estão dentro de funções executivas nas empresas brasileiras. Então, qual é o trabalho que vocês vêm realizando para reverter esse quadro? O nosso objetivo é justamente refletir a sociedade, né? A gente acredita que a diversidade, ela traz inovação, traz melhores resultados, melhores solução de problema e a gente acredita de fato nisso, né? A gente não vê diversidade como um assistencialismo, como uma ação de responsabilidade social. A gente de fato acredita que pessoas diversas trazem maior conhecimento, inovação e resultado positivo para a empresa. Então, a gente busca refletir a sociedade, as universidades atualmente, né, estão mais diversas, os negros estão nas universidades, né, as mulheres também estão. A gente começou esse trabalho em 2000, de uma forma estruturada, em 2009, 2010, e ele é estruturado em 3 frentes, né? Atração, desenvolvimento e cultura organizacional. E ele é bem complexo, então a gente tem um foco muito grande em atrair os talentos, os talentos que a gente quer. No caso racial, a gente tem parceria com 2 organizações, Educafro e Empregue-Afro. A gente tem os canais de recrutamento normais da White Martins, mas a gente identificou parceria com essas 2 organizações especializadas no recrutamento, né, de jovens negros. E desde que vocês iniciaram esse trabalho de forma estruturada, como você disse, o quanto já aumentou a proporção de homens e mulheres negras no quadro da empresa? Olha, atualmente a gente está com 30% de negros no nosso quadro, que ainda não reflete, né, os 50% da sociedade, mas que já a gente entende que é maior do que a média das empresas. A gente tem um executivo de primeiro reporte para o presidente negro, né, um status de vice-presidente. A gente tem bastante gerentes, diretores.
eu acho importante falar também que não basta trazer o jovem talento. A gente é uma empresa americana, então a gente viu que o inglês era uma barreira. Então a gente está oferecendo cursos de inglês para esses jovens e a gente está desenvolvendo o inglês para que, né, ao longo do período de estágio, o estágio é uma grande porta de entrada. Então a gente está desenvolvendo o inglês para que no final do programa de estágio ele esteja pronto, né, para ser contratado para uma vaga efetiva. O trabalho com foco racial, ele começou há cerca de 2, 3 anos atrás. Então, eu não tenho assim, tem uma diretoria específica que a gente aumentou 40% o número de negros. A gente vem vendo resultados consistentes, né? E a gente, em momento algum, abriu mão a gente não estabeleceu cota, em momento algum a gente abriu mão de performance, né? De qualidade, a gente busca sempre os melhores talentos e a gente está conseguindo obter dentro desse formato. Luana, essa é uma questão importante, né? Porque não basta você fazer um trabalho, né, relacionado à diversidade por uma questão assistencialista ou por uma questão que a lei obriga que você tenha quantos % de pessoas negras, mulheres negras ou homens negros. Tem que ter a base também nessa questão das habilidades, né, da capacitação. Essa é uma questão que vocês trabalham. Sim, sim. Bom, a missão do nosso instituto, do Instituto de Identidades do Brasil, IDBR, é montar, de fato, é formar essa coalizão de empresas que se engajem em prol da igualdade racial. Obviamente, a promoção da igualdade racial, como você estava mesmo falando, ela é lei, né? Ela não é caridade das empresas, ela não deve ser alguma coisa assistencialista. Obviamente, quando a gente está falando, por exemplo, eu sou muito a favor das cotas dentro das empresas em relação à promoção da igualdade racial, porque a gente não entende cotas como desfavorecimento. Obviamente, para que um empregado, para que um colaborador ele possa ascender no cargo da empresa, ele vai precisar, obviamente, ter suas qualificações. Em nenhum momento essa pessoa vai ser desqualificada. Ela é desqualificada dentro do mercado de trabalho. Ela está ali porque ela tem sua qualificação. Mas, em termos das suas identidades, das identidades étnico-raciais, da sua trajetória de vida, ela sofreu muitas barreiras para chegar até ali. Então, quando a gente fala sobre estudar e trabalhar essa questão étnico-racial das empresas, é conseguir ver a vaga, o candidato para além do currículo, né, para além do papel, para enxergar quais foram as barreiras que ele enfrentou para chegar até ali e que as barreiras são diferentes, sobretudo quando a gente está tratando do quesito raça, né? Então, criar essa coalizão de empresas que enxerguem o mercado de trabalho dessa forma é importante para que a gente possa atrair e reter mais negros no mercado de trabalho. Monteiro, como é que isso impacta na vida de um estudante negro que está saindo da faculdade e aí está em busca do primeiro emprego? Como é que impacta ele conseguir essa vaga no mercado, ele trabalhar numa empresa que o receba de forma igual como qualquer outro funcionário para um cargo que ele disputou ali de forma igualitária com outros candidatos? Como é que isso impacta aí na formação desse jovem? Bom, com essas medidas todas que nós já estamos observando no país, esse jovem já chega nessas empresas hoje passados por todo esse processo de seleção, de recrutamento, e ele entra em condição de igualdade, né? A questão é que essas oportunidades ainda estão um pouco distantes da grande massa desses jovens, né? Então, essa semana nós tivemos conhecimento da quantidade de formações que a gente tem hoje de jovem negro, dando condição para que ele entre no mercado de trabalho em condição de igualdade com o jovem branco. O que percebo é que a gente tem que se distanciar um pouco desse discurso glamourizado de que essa é uma questão de uma luta histórica de 128 anos da abolição e trabalhar isso mesmo como uma ação afirmativa, mesmo entendendo que essa é uma questão que está disponível para todo jovem e incentivar essas empresas, né? Nós na BRH, nós temos como missão transferir para esses conteúdos para os nossos associados. E a BRH tem feito o máximo possível dentro dos congressos, dos seminários que nós temos, essa exposição, quer dizer, reunir esse número grande de empresas e levar essas informações, esses conteúdos. Creio que é uma questão
que a gente tem que enfrentar essa dificuldade histórica com um pouco mais de coragem, porque quando a gente começa, eu tenho experimentado isso em outras organizações que faço parte também, quando a gente vai falar dessa questão da igualdade racial, é sempre um tema muito delicado, é sempre um tema em que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender de que isso no Brasil não é um problema, é uma coisa meio... De entender a importância de se discutir essa questão. Eu acho que é uma coisa freudiana, né? Você vai pela negação, não, isso aqui não é problema. E nós temos exemplos disso aí, até mesmo nas grandes redações, né, de jornais e televisão, que quando alguém começa a falar muito desse assunto, tem sempre alguém que diz assim, não vamos levantar essa questão, porque essa não é uma questão que o Brasil encara isso como um problema. O Brasil não é um país preconceituoso, o Brasil não é isso. E a gente percebe, não vamos aqui voltar a esses números todos que já é de conhecimento de todo mundo, né? A quantidade de negros, a maioria da população hoje é parda e negra, e a participação, né, isso é visual, quando a gente entra num restaurante à noite, quando a gente entra no teatro à noite, isso é visual, quer dizer, então a gente tem que enfrentar isso com uma certa coragem. E o sistema organizacional tem que refletir essa realidade. Exato, também. Então como é que isso vai acontecer? Primeiro, afastar esse discurso revanchista de vamos recuperar o tempo e tem que fazer, tem que acontecer, porque é uma questão de convencimento, né? Nós ouvimos agora há pouco a colega dizer o seguinte, que a diversidade deixou de ser a cereja de bolo, né? A diversidade é a receita do bolo, né? Essa manifestação na arte, na cultura, nos esportes, ela tem que se refletir dentro das organizações. Eu queria ouvir da Carolina, o Monteiro trouxe um aspecto importante da resistência que ainda existe em se discutir essa questão. Isso, em algum momento, vocês enfrentaram esse tipo de barreira dentro da empresa? Quando vocês vieram com essa proposta, isso em algum momento falou, não precisamos, isso vai acontecer naturalmente? Como foi? Olha, acabou que não aconteceu muito com a questão racial, porque a gente traçou uma estratégia de começar com gênero, né? Porque nós somos uma indústria, né? O Watts Martins é uma indústria de gases industriais e medicinais, e né, muito engenheiro, homem, e a nossa estratégia foi começar por gênero, né? Por incrível que pareça, a gente teve que começar a falar ainda da ascensão da mulher, né, na própria empresa. E quando a gente começou a falar de gênero, a gente também talvez tenha, né, a gente teve que acertar o tom, né, falando demais, fazendo muito fórum só para mulher, talvez a gente tenha ido, né, muita sede ao pote, e a gente encontrou no começo um pouco de resistência, sim. Mas a gente aos poucos foi acertando. E teve um alinhamento muito grande, porque, né, nós somos uma empresa global, americana, né, um alinhamento muito forte com materiais padronizados, né, em âmbito global. Então veio consultor de fora do Brasil, dar treinamento para toda a liderança, todos os diretores, executivos, né, depois para a média liderança. Então foram treinamentos de alto nível que foram sendo cascateados. E quando a gente começou a falar de raça, e hoje em dia tem até e-learning mandatório na porta de entrada para todo mundo. E quando a gente começou a falar de raça, a gente entende que já tem essa cultura, já amadurecido, né? Você falou uma questão, eu queria trazer um dado, né? Porque a gente na abertura do programa falou da diferença de salários entre um executivo negro e um executivo branco, que é mais de 50%. Só que se a gente juntar, verificar raça e gênero, essa diferença ainda muito maior. Por exemplo, o rendimento médio de uma mulher negra em relação ao homem não negro, em 2015 era de 61,7% em Porto Alegre, 59% em Fortaleza, mais de 51%
em São Paulo. Quer dizer, e aí o problema fica muito maior. Eu queria mostrar, porque o nosso tempo está passando rápido, são coisas super importantes. Eu queria mostrar um trechinho de um vídeo para vocês que se chama Jogo do Privilégio. Quem acessa as redes sociais deve ter acompanhado isso. Foi um jogo que viralizou. E aí o Instituto, representado aqui pela Luana, fez esse jogo também que mostra essa questão do privilégio, né? E do quanto as experiências da própria vida acabam influenciando o futuro dos jovens negros. Vamos colocar um trechinho. Na sua infância e adolescência, dê um passo adiante. Se considera que teve boa convivência com eles, dê um passo adiante. Se você ganhou mesada durante a sua infância ou adolescência, dê um passo adiante. Se sua casa já encheu de água ou você perdeu algum bem por morar em área de risco, dê um passo atrás. Se você já estudou em uma instituição pública no ensino básico, médio ou fundamental, dê um passo atrás. Se você teve problemas em ser aceito, fazer amigos na escola ou arranjar emprego em função da sua raça, dê um passo para trás. Se já ouviu piadas por conta da sua cor da pele ou do cabelo, dá um passo para trás. Se já desejou ter outra cor de pele, dê um passo para trás. Eu acho que eu queria que a Luana explicasse um pouquinho qual é o objetivo desse jogo. Eu gostaria de poder exibir mais, mas o Jogo do Privilégio está disponível no YouTube. Quem quiser procurar por essa palavra já encontra a experiência aí do Instituto Identidades rapidamente. Por favor, Luana, qual foi o objetivo dessa dinâmica? Bom, primeiramente, o jogo do privilégio, nesse sentido, ele vira o jogo do privilégio branco porque é relacionado às questões raciais, né? E para mostrar o quanto o fato de ser homem, branco na sociedade ainda hoje, te oferece privilégios em detrimento, por exemplo, de homens e mulheres negras, né? Então, o jogo ele foi baseado numa dinâmica que já existe do BuzzFeed. A gente pegou um vídeo e adaptou, junto com os pesquisadores do mestrado em Relações Étnico-Raciais do Cefet, do qual também faço parte. A gente fez um levantamento de perguntas que poderiam influenciar em termos de família, segurança, gênero, até misturando algumas outras questões que poderiam influenciar na trajetória do indivíduo, na sua carreira, no mercado de trabalho, por exemplo. Então a gente fez um apanhado dessas questões e aí as pessoas responderiam com um passo à frente ou atrás. E aí para mostrar de fato que a gente não parte de uma perspectiva igualitária, né? A gente tem que lutar para que a igualdade ela seja realidade. Quer dizer, quanto mais para trás as pessoas ficavam, menos privilégios elas tiveram ao longo da sua trajetória. Exatamente, menos privilégios elas tiveram ao longo da sua trajetória e mais dificuldades elas vão ter para acessar determinados cargos, posições no mercado de trabalho. Então, mostrar isso dentro das empresas, das escolas, tem sido uma das formas que o Instituto tem achado para mobilizar e tangibilizar essa discussão. Muito bacana. Né? Gente, o tempo já está caminhando para o fim, então eu queria ouvir da Carolina, porque como parte desse programa, né, de diversidade da White Martins, vocês abriram vagas extras de estágio para jovens universitários negros. E aí eu queria que então você desse esse serviço para quem está nos assistindo, né? Quem quiser participar desse programa, o que ele deve fazer? Isso. Além das vagas de estágio, né, que a gente já tem um objetivo aí de ter 25%, né, de jovens negros, a gente abriu algumas vagas extras, uma parceria com a Educafro, e quem quiser se cadastrar, por favor, entra em contato no site www.educafro.org. Vou colocar aqui o site então da Educafro, que a Carolina está falando, está aí na tela, enquanto a Carolina fala, por favor, E a gente Carolina. também tem parceria com a Empregue Afro, que é www.empregueafro.com.br. Vou aproveitar então colocar também Empregue Afro, aí para você que está buscando a oportunidade de seu primeiro emprego, né, entrar no mercado de trabalho. E tem também o site da White Martins, para quem quiser, enfim, se cadastrar direto no site da White Martins, também tem essa oportunidade, né? www.whitemartins.com.br. Vou colocar então na tela, pegando aqui o gancho da Carolina, tá aí, whitemartins.com.br. Aproveitar então que eu já estou na internet e mostrar então
o Instituto da Igualdade, perdão, sempre confundo igualdade com identidade, Sim, Instituto Identidades do Brasil, mas não deixa de Não de tá ter. certo. É porque o nome do site, ele é baseado na campanha que a gente desenvolve, né? A campanha tem esse símbolo, que vocês viram estampados aqui da minha camisa. Eu ia pedir pra gente dar um close daqui a pouco aqui no símbolo da Luana, para mostrar que é uma marca, então, da campanha que é Sim à Igualdade Racial. Explica um pouquinho pra gente, então. Sim à Igualdade Racial é uma campanha que a gente está fazendo justamente para que as empresas que estejam parceiras no Instituto sejam reconhecidas por esse símbolo. Ou seja, junto com as empresas, a gente desenvolve planos de ações para sensibilizar e para justamente fazer ações ao longo do ano, né, para que a questão da igualdade racial ela não fique concentrada só no mês de novembro ou nas semanas de diversidade, mas para que seja trabalhado ao longo do ano e para que o consumidor, lá na outra ponta, e os stakeholders, as pessoas que estão ali envolvidas com as empresas, as cadeias de valores, possam reconhecer, olha, essa empresa está engajada com a igualdade racial, pelo menos ela está construindo um mundo mais igualitário. Então a empresa, ela faz parceria com a gente, ela ganha o direito de usar esse símbolo e a gente publiciza isso dizendo, essa é uma empresa que apoia a igualdade racial. Muito bacana. A gente poderia continuar aqui ao longo do tempo falando sobre esse assunto, tem muitos aspectos importantes, mas eu preciso encerrar. Monteiro, muito obrigada pela parceria de vocês aqui sempre com Conexão Futura. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Carolina, muito obrigada pela presença e parabéns aí pelo trabalho. Obrigada, Luana, também muito obrigada pela presença e aí vamos divulgar a campanha para mais empresas ainda aderirem. Diga sim à igualdade racial. Sempre. E a você de casa, obrigada pela sua companhia. Eu lembro que o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do canal Futura, mas a gente está sempre a qualquer hora do dia e da noite no site futura.org.br/Conexão Futura. Um beijo para você e até a próxima.